Eu acredito que tenha sido a força da própria natureza, como um rio que vai entrando como água na frincha da rocha e vai encontrando os seus caminhos, como ser escritos antecipadamente pelo Senhor. Os caminhos foram inteiramente fáceis. Andar como se a esmo fosse, como se não tivesse uma bússola, através de quê? De tropeiros, sim, andando pelos caminhos, parando aqui, parando acolá e chegando onde? Uma intuição, anos passando, meses passando, mas o tempo, na orquestração dos destinos, ele não tem nenhuma repercussão para Deus, porque o momento certo não depende do tempo. Não fossem as dificuldades, não surgiria a heroína. Todos os grandes líderes da humanidade enfrentaram os desafios, seja no período em que viveram, seja na memória dos tempos. Nada para vocês, não. Eu não fiz. Por que vocês estão fazendo isso com eu? Eu não matei ninguém. Eu sou uma coitada. Vocês estão enganados. Não matei pai, nem mãe, nem filho de ninguém. Não deixei vocês órfãos, não. Vambora. Deixem em paz. Meu Deus do céu, o que eles estão dizendo? Não! Mas ela é um exemplo à parte. Porque ela veio de uma dor terrível, de uma perda até da personalidade, da vida dela, da família dela, dos recursos dela. E aí, de repente, ela se vê diante de uma promessa. Eu prometo me dedicar aos pobres para me livrar da perseguição. Tentamos buscar a sua mente, perturbada pela alienação mental. Mas, segundo os bons espíritos, quando as pessoas estão com um processo de alienação mental, fica muito mais fácil conduzir. Por quê? Porque não tem o direcionamento do pensamento e nem a rigidez da personalidade, nem dos costumes arraigados. Existe o rádio quebrado, ele chia. É a pessoa doente, o espírito está doente. Agora, existe o rádio que não está quebrado. Ele é muito sensível. Então ele chia porque ele capta muitas ondas. E ele tem os mesmos sintomas da chiadeira. Ele delira, ele alucina, ele se desequilibra, ele pega o mau espírito. Ele não está sabendo. Você tem que identificar quem é o doente e quem é a pessoa que não é doente. Ela está recebendo interferência espiritual, mas dentro, no núcleo daquela interferência, existe uma pessoa sã. O que fez com que Benedita Fernandes chegasse, deixando a sua terra natal e percorrendo os caminhos para lá e para cá, nos desvãos e nos vãos da vida? Só Deus sabe, mas nós sabemos que ela foi conduzida. Amparada sempre, um espírito deste quilate nunca deixou de ser amparada, socorrida. Eu acredito que na cronologia da preparação espiritual tudo estava certo. Veio lenta e gradativamente, como se fosse um processo que a gente estuda
no campo doutrinário, livre-arbítrio e determinismo. Ela tinha um livre-arbítrio coartado, preso, amarrado, então ela só seguiu o quê? O determinismo. Ficou mais fácil. Que se na alma de Benedita estivéssemos, nem ela conscientemente poderia registrar, só em espírito. O cérebro de Benedita Fernandes, ela na Terra, ela também não poderia testemunhar como ela veio, porque não estava em condições de fazer o Remember, porque ele estava inteiramente turbilhonado. Portanto, só o espírito dela, como hoje, é que tem acesso às marcas do tempo. Nós colocamos alguns parâmetros. Então, quais são esses parâmetros? Quando a pessoa, por exemplo, ela mantém um roteiro de atividades próprias dela, mas ela faz com dificuldade, é arrastada, é cansativo, mas ela faz. Mas é arrastado, é cansativo, é sacrifício além do normal, é envolvimento espiritual. Uma energia bloqueia a pessoa. Quando a pessoa ela é demovida do roteiro dela, foge da própria atitude ética dela, sai do roteiro de atividades dela, passa a adquirir outros perfis de atitude, até fora da ética dela, não condizente com o perfil dela, desviando da rota da vida dela. É obsessão espiritual. Quando essa obsessão, além de demover a pessoa da rota dela, faz ela perder o controle motor, então ela cai, desmaia, convulsiona, ou ela bate, ela agride, ela vira, é possessão. E quando a pessoa fica hipnotizada, fixada numa ideia, que por mais convincente que seja que ela esteja errada, ela fica apaixonada por aquela ideia e nenhum argumento racional faz demover daquela atitude, é fascinação. Então eu tenho usado esse critério. Então o que acontece? Uma personalidade intrusa intromete na mente da pessoa e a confunde, ou a bloqueia, ou a demove da atitude, ou a faz tomar atitudes fora do controle. E nós temos estudado esse domínio nas diversas desordens, sejam orgânicas, sejam psiquiátricas ou psíquicas. Quem são vocês? Vocês estão tudo louco? Onde já se viu falar essas doideiras de mim? Sai pra lá, demônio! Tenho que me livrar desses trem ruim. Ficar dizendo que estraguei a vida de criança. Gosto muito dos pequenos. Acho até que já tive filho, mas não consigo lembrar. Onde será que vai dar isso? Será que no fim dessa linha eu vou ter paz na minha vida? Deus do céu, Mandanael, ajuda essa tua filha, papo do espírito!
Onde será que vai dar isso? Seria difícil imaginar, naquele momento crucial, o futuro daquela mulher. Negra, mentalmente perturbada, com uma autêntica obsessão espiritual. Pobre, analfabeta, uma andarilha. No Brasil do começo do século XX. Nós não podemos dimensionar exatamente qual a diretriz escolhida por ela e pelo mundo espiritual para o início das suas atividades aqui. Mas poderíamos dizer, com margens de erro naturalmente, que possivelmente ela tenha vindo já com a escolha do roteiro que ela seguiu. Uma criatura que, pela cor, já parece uma pessoa que esteja numa situação de inferioridade. Pela situação econômica, já é um obstáculo bastante grande. E ainda com a perturbação mental, que parece um obstáculo quase que intransponível para uma pessoa. Eu acredito que ela deva ter escolhido também esse caminho, essa trajetória, porque os espíritos de ordem superior, eles não nos dão ensinamentos apenas verbalizando as diretrizes, mas principalmente exemplificando aquilo que a sua voz pode oferecer como diretriz. Então, ela saindo daquela situação, para a gente quase que impossível de se sair, para vir a se transformar num ícone de amor na região de Araçatuba, demonstra que os valores da alma já estavam íncitos na vida dessa criatura. O meu pai ia dar os passes com o seu João Marquesi em casas de pessoas que não podiam ir até o centro. Eles recolhiam e ajudavam pessoas que vinham, às vezes, acorrentadas dos sítios e tal. A gente conta isso no livro Trajetória de Luz, falando sobre o seu João Marquesi e sobre meu pai. E iam dar o passe na Benedita, lá na cadeia pública do seu Padial. Papai havia perdido o imóvel que ele tinha aqui em São Paulo e mudou-se para Penápolis. Também nós contamos isso. O seu João Marquesi ajudou ele a comprar a casa, emprestou o dinheiro para ele e tudo mais, a casa onde eu nasci, que não existe mais porque papai a perdeu e demoliram, né? Então, a Benedita, ela não estava num estado normal, ela estava obsedada e foi recolhida por umas senhoras no fundo da casa de um amigo do papai, e que era em frente à pensão que a minha avó, Maria Genoveva Moreira, tinha. Só que como a Benedita estava pondo em risco a vida das pessoas, essas senhoras puseram ela na rua e minha avó a recolheu. Foi aí, nas mãos abençoadas da misericórdia divina, exercida por almas altamente sensíveis, para dar atenção para uma pessoa que não demonstrava nenhum poder, quer intelectual, quer moral, quer espiritual, quer social, quer profissional, quer universitário. O que essas almas viram naquela que então era nada mais do que uma andarilha? O momento em que ela eclode para a vida através de um trabalho de desobsessão foi lento. Segundo informações, não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento. E ela então acordou Benedita Fernandes. O que nós precisamos situar é quando ela acordou. Que até então ela não tinha consciência do que ela era, mas ela nasceu em Penápolis. Então nós poderíamos dizer, onde nasceu Benedita Fernandes? Penápolis. Foi ali que ela teve um alcance fantástico. Em prece fervorosa,
murmurava o médium João Marquese. Senhor, utilize-se de mim, pobre servidor, para iluminar essa infeliz senhora em pertinaz sofrimento espiritual. Os fluidos magnéticos adentraram a estrutura perispiritual de Benedita Fernandes. Louvado seja o meu Senhor Jesus! Na confusão mental de Benedita, surge uma lúcida mensagem que aclarou a mente da pobre criatura naquela abafada cela carcerária, de tão nítida lucidez que penetrou na turva panorâmica do seu espírito. Chegou o momento da sua libertação. Tô ouvindo isso mesmo? Ou é uma doideira minha? Verdade? Verdade ou sonho? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tô delirando! Quem é a voz me serve? É uma mensagem de Jesus para você, que eu, o amigo Padial, carcereiro desta cadeia física na Delegacia de Polícia de Penápolis, fui encarregado de transmitir. Mas o que devo fazer? Servir a Jesus integralmente, ser-lhe fiel até o fim. Vosmecê é outro. Quem é? O amigo Eupídio Moreira. Caída ao chão, as lágrimas continuaram, intérminas. Das entranhas, documentou: serei a sua mais humilde serva. Benedita sentiu uma luz radiosa e bela que penetrou o seu corpo cansado. Registrava a cura no âmago do ser. Ao nós analisarmos a trajetória de Benedita Fernandes, essa parte pública dela foi até curta em Araçatuba. Consta que ela iniciou o seu trabalho aqui montando pequenas casinhas ou utilizando casebres de madeira no atual bairro Santana, mas na época chamava Patrimônio de Dona Ida, e que era um local assim bastante emo ainda em Araçatuba. Naquelas condições, 1927, junto com outras lavadeiras, elas começaram a fazer um trabalho inicial de atendimento a crianças abandonadas e também aos chamados loucos, né, como diziam na época, e que são os doentes mentais ou obsidiados. E depois ela desencarna em 1947 e fundou oficialmente a instituição em 1932. Então, esse período público foi relativamente curto. Então, aquilo que a gente falar sobre ela vai ser pouco, porque eu imagino cada minuto, cada hora, cada dia, cada luta e o pedido de um e a humilhação de outro. Você vê uma mulher que está lá como cozinheira do padre e de repente ela fala que quer fazer um asilo, que quer cuidar de doente, quer cuidar de criança, e uma visita, um outro padre diz: ah, sua nega, você tem que ficar com a barriga no fogão e no tanque. E ela foi e chorou, mas depois ela disse: ela tem razão, se eu ficar aqui como cozinheira do padre, eu não vou fazer nada. Pediu demissão, no dia seguinte foi. Quem é que tem esse desprendimento? A gente não tem esse desprendimento. A pessoa sem emprego, sem amparo, sem nada, ela se perde. Claro, Benedita Fernandes era uma senhora paupérrima, semi-analfabeta, preta, que hoje a gente teria assim politicamente, né, uma expressão, mas não, ela era negra mesmo, feia, parcialmente desdentada, quer dizer, não tinha nenhum passaporte social para o contexto da época. E foi essa mulher que assegurou um espaço no meio político de Araçatuba para respeitar os espíritas. Então veja o papel dela. E ela era pobre, e ela usava, sim, roupas de chitão. Por mais que se fale ou se pesquise,
dá para você levantar hipóteses, mas foi 15 anos de tarefa homérica, né? Já tinha idade, não era fácil. Como ela dizia, né? Preta, analfabeta, feia, um dente na boca. Como é que podia enfrentar tanta coisa? E a gente fica aí morrendo de receio, né? Das coisas, da forma como estão, ou montando na importância. Dona Dita! Ô, meu filho! A senhora vem ver se desse jeito dá pra começar os trabalhos? Ô, meu filho, dá sim! E creio em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser a redenção dos meus tormentos, das minhas sombras. O caminho de luz para a morte dessa véia pagar seus pecados. Só assim, meu filho. Na labuita. Cunha, por estar no eixo da Estrada Real, na qual também Campos de Cunha faz parte, né, desse mapa, desse contexto todo, Cunha também tinha, na época do ciclo do ouro, o ouro que era produzido em Minas, para seguir destino para a Europa, para Portugal, tinha que passar pelo Porto de Paraty. E então, para ir até o Porto de Paraty, obrigatoriamente passava por Cunha. O tradicional da vila aqui era o tropeirismo, né? O mercado de trabalho, a vida econômica daqui funcionava em cima do tropeirismo. Meu avô, inclusive, ele tinha uma venda e ela abastecida através de lombo dos burros, nas tropas, né? Nós estamos no sopé da Serra da Bocaina, que é a característica aqui do distrito, da vila de Campos Novos, Campos de Cunha. E essas tropas levavam aquilo que o pessoal produziu, que era o capado, né, que era o porco gordo, era o feijão, o milho, o queijo, tudo isso aí levava para os grandes centros, que era Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista. E lá essa gordura ela era transformada em alimentação, utilizada como combustível para alimentação e também como combustível para fazer a iluminação das residências, porque até então não havia ainda, né, a energia elétrica, que era 1872, que é o registro da nossa povoação, e depois traziam para abastecer a população com os produtos industrializados, que seriam os tecidos, trazia manufatura, ferramenta, utensílios de casa, tudo eles traziam nessas tropas, né? Campos de Cunha foi um lugar muito pacato, uma vila muito distante das cidades grandes, em que prevaleceu até pouco tempo, esquecida ao pé da montanha da Serra da Bocaina. Um lugar muito simples, que antigamente suas residências eram todas feitas a sapé, barro, as janelas eram de madeira, de tábua. Tinha-se aqui uma crendice das lendas que a vila era assombrada,
que passava a noite as assombrações, que passava a noite a mula sem cabeça. Muita gente dizia para o outro de manhã: compadre, você viu a mula passando essa noite? O compadre falava: eu vi sim, ela soltava fogo até pelas narinas. Tinha muita crendice do lobisomem, encostava-se à noite atrás das portas os pilões para servir de tranca nas portas, para evitar em que o lobisomem entrasse em suas residências, pois eram pessoas simples, humildes e pobres que aqui viviam. E tinha uma pessoa aqui, que era caçador igual eu, não posso falar que vocês não prendem eu, tinha um caçador que nem eu, que a gente caçava muito no sertão. E quando vinha uma chuva muito grande, com barulho, com vento, coisa, ele benzia a chuva. E a chuva dividia, separava. E essas eram as histórias que nós fazíamos aqui. Teve um dia que a gente foi caçar e ele transformou uma paca, que é um bicho corredor, por um passarinho que voa. E o caçador que estava esperando, foi aqui logo perto de nós aqui, ficou esperando a paca passar, passou o passarinho voando. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Hoje já não existe mais casas de sapé, já não existe mais casas de barro, as casas estão todas em telha e em madeira. Vejo assim que o povo mudou também um pouco os seus hábitos. Muita coisa que se fazia antigamente já não se faz mais hoje, mas muita coisa ainda se conserva. Temos aqui em nossa região muitas pessoas que ainda vivem da roça, muitas pessoas que ainda vivem da lavoura, muitas pessoas que ainda vivem do cabo da enxada. Trabalham dia e noite para se sobreviver, para o sustento. Ainda plantam, ainda colhem e ainda comem aquilo que produzem. Meu bisavô, chamado João Paulino, era tropeiro por volta de 1900 até 1920. Era João Paulino e sua tropa de 16 mulas que saía daqui de Campos Novos para levar alimentação para vender lá no Vale do Paraíba. E de lá ele trazia de volta o sal, o açúcar mascavo, ele trazia as bebidas para vender nas vendas aqui de Campos Novos, ele trazia a chita para o pessoal fazer a roupa, né? Que naquela época se usava a chita, o chitão. Então meu bisavô transportava esse material com sua tropa de aqui de Campos Novos até Guaratinguetá, até Cachoeira Paulista, ponto final em Aparecida, onde meu avô saía na segunda-feira e só retornava no sábado, porque levavam 3 dias com a tropa para ir e 3 dias para voltar. Então, o tropeirismo também ele tinha uma função bastante forte quanto ao transporte, inclusive de pessoas mesmo. Os filhos, né, dos fazendeiros, das pessoas que habitavam essa região, eles eram transportados nos lombos dos animais para as cidades para poderem estudar. Era colocado, e essas jornadas eram grandes, eram jornadas de 40, 50 quilômetros, às vezes levavam 2, 3 dias de viagem. Eles colocavam as crianças para estudar, colocavam as crianças na idade de escola nos balaios. Essas crianças se acomodavam dentro dos balaios, no lombo do burro, e esses burros transportavam eles até as cidades. Chegando lá nas cidades, a criança era acolhida por uma fazenda, ou algum parente, ou alguma família conhecida que os recebiam, e eles ficavam lá às vezes 2 meses, 3 meses, até a tropa retornar, uma outra tropa combinavam. Sou natural daqui de Campos de Cunha e desde criança gostei de história, mas da história local. Percebi que as pessoas estavam deixando a história se perder. Então comecei a pesquisar a nossa história. E quando foi em 2008, eu recebi um marcador de livro de uma das diretoras da escola onde trabalho, com uma mensagem. E no rodapé da mensagem dizia Benedita Fernandes, Dama da Caridade. Como aqui pela região existe bastante pessoas com o sobrenome Fernandes, eu me invoquei com aquilo e disse, vou pesquisar quem é esta pessoa. E entrei na internet e comecei a fazer pesquisas. E pela minha surpresa, quando digitei Benedita Fernandes, apareceu em Araçatuba um monte de dados. Percebi que era uma ilustre desconhecida aqui da nossa terra. Quando se pergunta de Benedita Fernandes pela região, ninguém sabe quem é a pessoa. Uma pessoa que saiu daqui, foi andando. Na época não se tinha estrada, não se tinha caminho,
só existia trilha pelas matas e só existia o transporte no lombo de tropas, no lombo das mulas, né? Acredito eu que Benedita Fernandes tenha saído daqui de Campos Novos ou a pé ou numa tropa até o Vado Paraíba. Acredito também que lá deva ter pegado carona na linha férrea, que naquela época já se existia em alguns pontos do Vale do Paraíba. Provavelmente deva ter caminhado boa parte a pé, devido à sua doença, tenha dificultado as pessoas a ajudá-la. Campos Novo, ou como quer que seja Campos de Cunha, é uma cidade tradicional que é hospitaleira. Todo mundo que passou por aqui ou nasceu por aqui herdou isso. Embora se mudasse, fosse para muito longe, a tradição continua. Porque eu vejo que aquilo vem do Campos Novense, aquilo nasceu no seu coração. Embora a distância o leve para muito longe, né? A mudança leve para muito longe, mas aquilo continua. Conheci, ouvi falar, porque a idade minha não permite ter conhecido, a senhora Benedita Fernandes, uma mulher que saiu fazer caridade muito longe, mas levou a tradição do nosso lugar. Até hoje, então, era para nós uma pessoa desconhecida. E ficamos orgulhosos de saber que hoje temos uma conterrânea que prestou um serviço dessa natureza numa cidade do nosso estado. Uma pessoa que teve uma vida transformada. E isso muito nos orgulha, essa notícia muito nos orgulha, nós de Campos Novos de Cunha e os seus familiares que ainda residem por aqui. Então, para Benedita Fernandes, eu ofereço essa flor. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Onde quer que ela esteja, ela saiba que seus atos não vão ficar esquecidos. Uma senhora que levou longe os nossos princípios, levou longe as nossas caridades, aquilo que se chama amor fraterno, aquilo que Jesus nos ensinou, ame o próximo em primeiro lugar, e o resto nos vem por acréscimo. Porque pela história de Benedita Fernandes, as crianças às vezes não tinham o que comer. E nós, tentando penetrar na alma da nossa mãe, ela não iria comer, não iria se alimentar, não iria se preocupar com isso, mas primeiro com as suas crianças, com os seus velhos, com os seus loucos. E a luta dela foi exatamente passar para as pessoas o exemplo que arrasta, não o discurso que convence. Ela se nutria de um amor imenso e precisava passar fome para que os seus pobres tivessem dela a compreensão real daquilo que elas estavam sofrendo, aquelas criaturas estavam sofrendo. E ela comia 2 ou 3 colheres de arroz, porque ela tinha que passar fome para sentir o que as suas almas queridas sentiam. Benedita Fernandes tirava da boca para dar para as crianças. Meu cunhado era bucheiro, era o nome que usava. Vendia os miúdos, porque eles tinham uma bucharia. E ele saindo com o carrinho, vendeu o que pôde, no fim não tinha vendido tudo, passou lá na casa da Benedita Fernandes, que era uma casa até de madeira. E lá ela viu as crianças na rua, assim, perguntou, o que é aqui, tanta criança aqui?
Ele falou, nós moramos aqui com a mãe Dita. Ele falou, deixa eu ver. Aí, entrando lá, a Benedita falou para ele que não tinha o que comer. Ele falou, então eu acertei, porque eu tenho o que eles comerem. E deixou tudo lá. Aí que nós passamos a ter amizade, sabendo quem era direto a Benedita, que eu era muito criança. Eu sei que, olha, vou te contar. E todo dia não tinha sobrado nada. Às vezes sobrava antes de conhecer, mas depois não sobrava mais, porque ele gostava demais de criança. Os meus tios-avós, que era Albino, né, Marinelli, Gertrude Sperry Marinelli, passaram a visitar, deram alguma assistência a Benedita Fernandes. E eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ela, minha tia-avó, e ela se lembra, e se lembrava, aliás, né, foi a época que eu conversei, que ela e o meu tio-avô Albino foram visitar a Benedita e viram cenas assim curiosas, né, de pessoas que se contorciam no chão, doentes mentais, assim, situações terríveis. E quando a Benedita chegava e conversava, eles se acerenavam de imediato. Mas isso demonstra que ela tinha uma força magnética muito grande. Benedita Fernandes tinha uma característica que ela não ficava muito presa só para o interior da obra assistencial que ela criou. Ela fazia visitas, fazia campanhas, ela visitava a região pedindo apoio e apoio financeiro, inclusive, para as obras dela. Tinha muito contato com os prefeitos da cidade e um deles era o prefeito Aureliano Valadão Furquim, foi muito conhecido como político em Araçatuba dos anos 30 até o começo dos anos 60. O prefeito Valadão, inclusive, prestou muito apoio às obras, tanto que ela mantinha escolas municipais dentro lá da obra. Então, no começo dos anos 40, havia um dinamismo muito grande, porque era o sanatório, era o lar da criança, era também um abrigo transitório para pessoas que estavam passando por Araçatuba, e era também escola. Então, era todo um conjunto de obras. Outro fato importante é que o reconhecimento dela era tão grande, conta-se que na época o Getúlio Vargas, no período aí de exceção, né, do governo federal, e que ele teria pensado, estava sendo pressionado naqueles golpes e contragolpes de fechar instituições religiosas não católicas e cerceando, e que uma das pessoas ligadas ao antigo general Dutra, na época era ministro da guerra do Getúlio, e depois ele se tornou presidente da República, né, o Dutra. Mas o Dutra tinha como um dos parentes uma pessoa ligada àquela médium Dolores Bacelar, do Rio de Janeiro, que foi muito conhecida e autora de vários livros mediúnicos, e nós a entrevistamos nos anos 70 no Rio de Janeiro, a conhecemos, entrevistamos, e ela nos contou que teriam levado ao Getúlio, uma das informações é que como que iria fechar ou impedir de funcionar instituições espíritas, se até lá na longínqua noroeste do estado de São Paulo tinha uma senhora Benedita Fernandes que se dedicava ao próximo. Então isso foi nos relatado por Dolores Bacelar, que tinha uma ligação familiar com alguém que era assessor direto do general Dutra. Outra informação de caráter político é quando, nessa mesma época, o Getúlio ele nomeava os governadores que eram interventores, né? E ele havia nomeado como interventor em São Paulo Fernando Costa. E quando ele veio a Araçatuba, numa solenidade pública, e que foram convidadas as expressões da cidade, ele estava lá recebendo os cumprimentos quando avisaram que era a Benedita Fernandes que estava entrando naquele ambiente. E ele viu aquela senhora entrando, ela mancava um pouquinho, né? E ele quebrou o protocolo e foi recebê-la.
Então, eu acho que o conjunto desses fatos mostra que elas tinham, sim, uma interação com o contexto da sociedade, inclusive na interface com o mundo político, e que ela soube usar isso sem denegrir as suas instituições ou seus objetivos. Benedita Fernandes, ela era muito reconhecida pelo público. Um hábito dela era todo domingo à tarde, ela se vestia bem, arrumava as crianças, iam andando até a Praça Rui Barbosa, circulando por lá, e eu me recordo que a minha mãe e outros familiares viram essa cena. E outra coisa que me gravou muito foi uma tarde de domingo, eu estava na Oswaldo Cruz, tinha um bar que era propriedade do Félix Cândido de Freitas, que era dono da Fonte Santa Maria, que vendia água da mina da Fonte Santa Maria. E naquela época, veja só, trazia a água da fonte, que é o cruzamento da Pompeu com a Brasília, ali até hoje a mina está lá. Trazia num tonel de madeira, de vários 5.000 litros mais ou menos, um tonel de madeira, puxado por três duplas de boi. E os bois ficaram deitados na calçada esperando descarregar a água do tonel. E eu estava passando aí, a Dona Benedita vinha domingo à tarde, levando as crianças da creche para o catecismo. Foi uma reunião na Praça Rui Barbosa, onde era a igreja. Não era essa igreja que é a anterior a essa. E como ela vinha acompanhada de 25, 30 crianças, todas uniformizadas com um uniforme azul e branco, e ela andando com o gingar dela, gingando e tal, eu afastei para dar caminho na calçada para as crianças e encostei perto da cabeça de um boi que puxava o tonel. Mas eu cheguei muito perto e o boi não tinha intenção nenhuma, boi de carro é manso. Ele estava espantando uma mosca ou qualquer coisa e balançou a cabeça para espantar e o chifre dele bateu no meu ombro, me derrubou lá, mas não houve ferimento nenhum. Veio todo mundo, falei, não aconteceu nada, o boi é manso, tal. Aí ela parou, as crianças continuaram andando. Aí ela foi embora, não machucou não, né? Não. Então isso me gravou muito. E um dia, na rua mesmo, Oswaldo Cruz, estava uma rodinha e eu fiquei prestando atenção na conversa. O doutor Plácido Rocha, naquela época eu acho que ele era deputado estadual. Então ele falou, escuta aqui que eu vou falar para você. A mãe Dita chegou para mim e falou, doutor, eu preciso de 5.000 reais. Ele falou, mas o que você vai fazer com 5.000 reais? Você não quer levar 10? Ela falou, não, eu vou levar os 5 dias que precisar, te procuro. Aquela grandeza dela, né? Que isso chega até a arrepiar a gente, né? Aí eu sei que ele falou, mas igual ela eu não conheço outra. E eu soube depois, que quando ele desencarnou, que ela já tinha desencarnado, ele também veio buscá-lo. Que coisa gostosa. E meu cunhado também, depois de muito tempo, ele também desencarnou e ela que veio buscá-lo, para ser cunhado. Em relação à história da Dona Benedita, tem um fato que me gravou por ter relação com o meu pai. Meu pai foi o primeiro comerciante de Araçatuba, veio para cá em abril de 1911. E praticamente ele conhecia todo mundo que veio morar na cidade. A cidade tinha 3 anos, a vila.
E em consequência disso, ele conheceu bastante Dona Benedita. E o comércio que meu pai tinha era na Rua 15, esquina com a Rua Tupi atual. E a Dona Benedita passava todos os dias, porque o bairro dos Patrimônios lá do Santana era muito pequeno ainda. E ela passava todos os dias, à tarde, de manhã cedo, para ir a algum comércio, alguma farmácia, alguma coisa. E passava, e meu pai às vezes estava na calçada, ou mexendo com os pedreiros, ou construindo alguma coisa. Ela passava, bom dia, boa tarde, Abrão, como é que vai, tá? Como é que vão os meninos? Ô, Benedita, se tá bem, entra aí, vem tomar um café. O café acabou de ser feito agora. Mas não estava pronto nada, minha mãe ia fazer o café ainda. E ela entrava lá, tomava o café, ficava conversando tal, e saía. E o que chamava atenção era o andar dela. Ela andava com ginga. É porque ela pegava tudo, não é pegar só o louco, só criança. Ela pegava bêbado, ela pegava tudo para ajudar. Ela catava, ela limpava a cidade, levando para ela. Ela foi pioneira em toda a região, porque foi a primeira obra assistencial espírita fundada em toda essa região aqui. Araçatuba tinha até então a União Espírita Paz e Caridade, fundada em 1921, e tinha uma outra instituição espírita que não subsistiu ao tempo. Então ela foi uma pioneira na cidade e da assistência social. Também o fato dela visitar os espíritas da região, isso é significativo, né? Um intercâmbio que ela estaria mantendo. E nós conhecemos o Dr. Tomás Novelino, médico, radicado em Franca, que foi aluno de Eurípides Barçanufo. Dr. Tomás Novelino, criador da Fundação Pestalozzi, do Educandário Pestalozzi lá em Franca, nos contou que certa feita ele participou de uma reunião com Benedita Fernandes, onde se discutia inclusive a questão dos doentes mentais, se eles deveriam ou não deveriam ser levados às reuniões mediúnicas. E ela disse que não, porque ao invés de desenvolvidos, eles na verdade ficariam mais envolvidos. E quando ela deu essa resposta, ela estava perfeitamente coerente com os capítulos do Livro dos Médiuns. Agora, isso mostra que ela também participava de reuniões ligadas à questão da saúde mental no contexto daquela época. Outro pioneirismo de Benedita Fernandes. Ela, em 1942, ela fundou uma união aqui em Araçatuba, uma união regional, e foi a primeira presidente. Quer dizer, em 1942, nós não tínhamos nem a fundação da USE, que foi fundada em 1947 em São Paulo. Então vejam aí um pioneirismo dela, também preocupada com a união dos espíritas. Então são fatos que nós destacamos como de muita importância aqui para a cidade e para a região. O enterro foi quando morreu a mulher do Dutra, porque o Getúlio se matou e ele foi presidente. E a mulher dele morreu no dia que a Benedita morreu. Então, a região toda veio para cá. Eu morava ali perto da casa, quando meu pai falou, corre, corre, que vai passar o maior enterro que já teve e não vai ter igual. O que tinha de gente, homem. E eles não tinham condução e sobrava homem para carregar o caixão. 4 e 4 levaram, devia ter uns 4 quilômetros da onde ela morreu até no cemitério. E tudo na mão. O povo adorava aquela mulher. E o fato do próprio Chico Xavier, no ano de 1963, psicografar uma mensagem de Hilário Silva fazendo alusão a Benedita Fernandes numa reunião das senhoras dedicadas à caridade, isso mostra realmente também um respeito espiritual pelo trabalho dela. E a outra questão é que nós temos recebido informações sobre ela, espírito, e visto mensagens que foram psicografadas pelo Divaldo, já vimos também através de outros médiuns, e que há uma preocupação dela com a criança. Então,
é um espírito hoje voltado ao processo de educação espiritual e também do atendimento a pessoas que têm algumas faixas de desequilíbrio. Então, nós consideramos Benedita realmente uma das grandes luzes, né, do movimento espírita brasileiro e, sem dúvida nenhuma, para a honra nossa, uma pioneira expressiva do movimento espírita de Araçatuba e região. Meus amigos, que bênção estar aqui na margem do Rio Baguaçu para fazermos esse registro histórico. Anos do bendito trabalho de Mãe Dita, de amenizar dores da alma humana e contribuir para o resgate e educação formal de crianças pobres. Por que Benedita Fernandes marcou a história dessa região, principalmente Penápolis, Araçatuba? Porque ela vivenciou, ela praticou, ela perfumou todas as pessoas que passavam por ela com este cântaro bendito chamado caridade, humildade, simplicidade e sabedoria, não tendo boca para nada, a não ser para enunciar amor e carinho. Ela fez a superação, superou a cor, superou a situação econômica, superou também a problemática perturbativa que a acometia. E a partir dessa superação, a escolha que fez, escolheu o caminho do bem. Para mim, por exemplo, é uma demonstração de que não existe barreira que o homem não consiga superar. Não existe limite para a capacidade do ser humano. Ela então sai dessa situação muito necessitada e sofredora e começa a ser um instrumento de sustentação para tantas criaturas como ela foi. Crianças, 300 crianças no orfanato,
150 loucos dentro de um sanatório. Criaturas que ela sustentava com os seus braços fortes. E quando eu digo braços fortes, não é só em questão de musculatura, não. É a sustentação que a mente oferece aos braços, mesmo que eles sejam frágeis. Ela abriu um caminho para que outras criaturas também despertassem para a necessidade do bem, para a realização do bem. Agora, significa que muito provavelmente nessa atual existência ela coroou todo um esforço que pode ter tido, como pode acontecer, oscilações ao longo de várias vidas. Mas foi o momento crucial dela de espírito, eu diria. Foi o momento em que ela conseguiu superar-se e vencer problemáticas do passado e se dedicar ao próximo e ao bem. Aliás, o Livro dos Espíritos, na resposta 909, diz que para se superar as inclinações negativas, basta que se faça um esforço insignificante. E ela demonstrou isso. O esforço insignificante que ela fez foi dizer não. A partir do momento que ela disse não à loucura, à obsessão, às necessidades materiais, para se dedicar só às necessidades morais e espirituais das criaturas, pronto, ela resolveu o problema. Então, para nós que achamos tão impossível a gente vencer as inclinações negativas, basta que a gente leia essa resposta, a 909, e comecemos então a colocar mãos à obra. Temos sempre ela em mente e não esquecendo nunca que quando a gente quer, a gente consegue. Porque ela conseguiu, ela é exemplo. A neurociência hoje, mapeando o cérebro humano, estabeleceu uma área cerebral para a satisfação. E fazendo experiência com várias pessoas, a neurociência descobre que a maior forma de satisfazer o ser humano, o que realmente causa uma satisfação profunda ao ser humano, regra geral, o primeiro é saber. Quando a criatura aprende, quando a gente fala criatura, é de toda a faixa etária, é de toda a situação econômica, é de qualquer situação social. Quando ela descobre alguma coisa, aprende alguma coisa, essa área cerebral fica profundamente motivada. Então, eles estabelecem que a maior causa de satisfação do ser humano é aprender. Quando ele sabe alguma coisa, isso lhe provoca uma grande satisfação. E o segundo motivo de satisfação do ser humano é a superação. E quando a ciência fala superação, não é eu superar alguém ou alguém superar um outro alguém. Ele diz da superação de si mesmo. Quando eu consigo superar a mim mesma, isto é um grande motivo de satisfação. Seria como o atleta que consegue superar a sua própria marca. Isso lhe dá uma grande satisfação, mais do que ele superar a marca do outro. Então, se a gente conclui a esse respeito, imagina superar a tendência negativa. Eu descubro que eu tenho alguma coisa em mim que é uma marca profundamente negativa. E, através de um trabalho que eu realize comigo, eu supere essa inclinação. Então, adquirir valores também é um motivo de grande satisfação. E que valores maiores a gente poderia conquistar do que as virtudes? Eu me descubro ser uma pessoa paciente. Isso é uma coisa muito boa. Eu me descubro uma pessoa tolerante. Eu me descubro uma pessoa capaz de perdoar, realmente perdoar, com o esquecimento de todo o mal. Então, essas conquistas que representam superação do homem sobre o próprio homem é uma causa de grande satisfação. E isso não tem preço. Nada pode superar na gente a alegria de descobrir valores na própria criatura. É o amor, é o fantástico fermento do amor. Através da divulgação da obra do bem, nós conseguimos estimular as pessoas à prática do amor. Um grande psicólogo norte-americano, também teólogo, o Dr. Rollo May,
afirmou com muita propriedade que nós temos medo de amar, porque receamos que o amor modifique a nossa vida. O exemplo, como a de Dona Benedita Fernandes, deve ser divulgado o mais amplamente possível, para poder demonstrar-se que é possível fazer o bem. E acima de tudo, que a presença de Jesus em nossas vidas muda completamente o roteiro existencial. Ela é, acima de tudo, um exemplo. Partindo dos tormentos da obsessão, atingiu a culminância das estrelas, deixando um rastro de luz, que são as suas obras. Do anonimato, ela passou à fama, sem, no entanto, permitir-se a intoxicação pela vaidade. E é exatamente isso de que a sociedade necessita. Exemplos. Todos nós temos a tendência de seguir, de acompanhar líderes. No entanto, os líderes carismáticos da atualidade apresentam transtornos de conduta, desvios de emoção e galvanizam as massas pelo exótico, pelo surpreendente que é muito diferente. O amor, quando realmente exposto, através da vivência diária, nas mãos da caridade e da gentileza, mudará completamente a paisagem do mundo, porque Deus é amor. Nossa concepção de verdade é a vida transformada, né, em direção aos paradigmas da paz, da solidariedade, da fraternidade, do amor. E as ações dessa senhora, Dona Benedita Fernandes, elas condizem exatamente com esse visionário, né? A medicina, ela tem comprometimento com a pessoa. Não existe medicina sem a fraternidade irrestrita. Esse foi o visionário apresentado por Jesus. Jesus foi o primeiro homem na humanidade que trouxe o conceito de fraternidade irrestrita. Antes dele não havia esse conceito. Havia fraternidade entre elementos de uma mesma casta. Romanos com romanos, hebreus com hebreus, fariseus com fariseus, hindus de uma mesma casta. Fosse diferente, podia morrer, não importava. Jesus traz a noção de fraternidade irrestrita, não é? E esse é um fundamento da medicina. A medicina, ela não vai ver cor, não vai ver condição social, ela não vai ver nada disso, não é? Quando a gente vê uma Benedita Fernandes prestando assistência fraterna irrestrita, contribuindo para uma ação de saúde, nós estamos vendo a síntese da medicina numa atitude, não é? Eu acho que ela pode representar a síntese de todas essas coisas boas, um ponto luminoso, não é? Diz assim que são poucos, né? Uma minoria criativa, ou como dizia Paulo, um pouco de levedo, levedo a massa toda, não é? E ela faz parte dessa levedura num mundo tão, numa massa tão disforme, tão perdida, tem uma luz ali que sustenta o equilíbrio, né? E ela, então, aceitando um plano da espiritualidade, se submete a um jugo que seria exatamente a desativação do ego, a desativação das expressões que poderiam ser cultuadas e valorizadas pela sociedade, porque ela, na verdade, queria encontrar a sua redenção. Então ela aceita um jugo pesado, vai lidar com o próprio processo obsessivo, que dizia respeito aos espíritos do passado que cobravam, que reconheceram nela reencarnada aquele elemento do passado que desmandou no poder, na cultura, no dinheiro. Então eles cobram o tributo, os seus ódios, as suas inconformações. E ela vai lidar com essa pressão, mas essa pressão, por obra da bondade divina, dentro do processo de reencarnação que a gente estuda no Espiritismo, ela vai ser induzida pela dor a encontrar o caminho redentor, porque ela vai receber a bênção da doutrina espírita que então operava na Terra, como doutrina organizada graças a Allan Kardec. E vai se tornar uma grande pioneira, vencendo-se na sua obsessão e dedicando-se à obra de atendimento dos obsessos, porque ela conhece a estrada, conhece a dor, conhece a problemática intrincada que a ciência comum não consegue debelar, consegue ajudar, mas não debelar, e ela conhecia as causas profundas e os meios eficazes de combater isso. E se dedicaria à obra da educação, especialmente focando a criança, porque a criança, ao longo da nossa história humana, ela sempre foi relegada. E a obra da educação
nós poderíamos dizer, por esse prisma espiritual, espiritualizante, ela é o coroamento da evolução do planeta. A mensagem que eu poderia dar era dizer que é fácil fazer o bem. A linguagem mais poderosa do mundo ainda é o amor. Por isso que é tão desconhecido. Confundimos o amor com a libido, o pensamento freudiano do desejo, o tormento da sexualidade. Sim, existe o amor sexual, porque existe também o sexo sem amor. Mas o amor na sua plenitude é como um círculo, em que o fulcro é o psiquismo divino. E vários raios que formam angulações diferentes são as expressões do amor fraterno, do amor paternal, do amor familiar e etc., constituindo o amor na sua plenitude. Então eu diria que nós amemos, pelo menos um pouco mais. Amemos mais a quem já amamos. Amemos aqueles que nos são simpáticos. E teremos facilidade de amar aqueles que se nos opõem, até mesmo o dia que chegaremos a amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque só o amor redimirá a criatura humana dos arquétipos ancestrais, das heranças primitivas que carrega no seu processo antropossócio-psicológico da evolução, para poder alçar-se às cumeadas do amor de Deus que já se encontra dentro de nós. O Jung também vai entrar com alguns conceitos quando ele diz: o bebê humano não é um papel em branco que vem com uma história para ser escrita, ele vem com uma história pregressa, e introduz na medicina o visionário da reencarnação. A reencarnação, por sinal, foi estudado pelos antropologistas nas tribos Kikuyu, por exemplo, na África, onde as gestantes elas aguardavam debaixo de uma árvore que o espírito viesse e entrasse na barriga dela, não é? Então não houve época na humanidade e não há cultura que não estude as questões do espírito. E Kardec vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, quando diz que o Espiritismo está presente em todas as culturas e em todas as religiões. Porque não há cultura no planeta ou religião que não estude a relação entre o espírito e a matéria. E vai traduzir que o conceito espírita ele permeia todas as religiões e as culturas. E nós vamos perceber que, geralmente, esses espíritos que se notabilizam na caridade, na renúncia, na humildade, como foi o caso de Benedita Fernandes, como foi o caso de Chico Xavier, para a gente poder ter uma referência, como foi o caso de Dona Ivone Pereira, que são grandes trabalhadores da doutrina, eles geralmente tiveram muito poder, tiveram muita inteligência, governaram pessoas, puderam decidir sobre vidas de pessoas. Dona Benedita foi um desses elementos que na sua história, vamos dizer assim, se equivocou no exercício do poder. Que ela teria sido uma dama ligada a uma corte de Roma, no primeiro século, e que tinha aí uma ligação muito grande com os poderosos de Roma, com essa corte, e que o médium que nos contou isso a viu, primeiramente chegando como uma dama romana, e depois é que ela tomou a configuração para facilitar a identificação de Benedita Fernandes. Agora, você vai pagar por tudo que fez pra mim. Vai pagar na mesma moeda. Vai sentir a dor que eu senti. As piores humilhações de quem vive como um louco nessa terra. Afinal, aqui se faz, aqui se paga. O que eu fiz pra você? Por que tanta maldade, tanta dor? Eu não merecia isso. Você me levou à loucura.
Me condenou a uma vida imunda. Segundo ela própria me informou, viveu na França e participou dos tormentos que precederam a noite de São Bartolomeu, envolvendo-se também na grande matança, na qual a figura do rei, sob o controle de Catarina de Médicis e da duquesa de Nemours, assinalaram profundamente o destino de muitas vidas. Por que você fez isso comigo? Eu era só uma criança. Eu tinha uma vida inteira pela frente. Você acabou cruelmente com a minha família. Minha vida se tornou um inferno. Você matou meu pai. Matou minha mãe, me deixou órfão. Matou também os meus sonhos de criança. A sua hora finalmente chegou. Demorou, mas até que enfim te encontramos. E que trapo humano é esse, matando? Não! 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 Por isso demoramos tanto para encontrá-la. Mas Deus é justo! Posteriormente reencarnar-se-ia entre os revolucionários de 1789 para poder proclamar os direitos à liberdade, à igualdade, à fraternidade, para escrever nas páginas da justiça os códigos dos direitos humanos. Mas foi na postura de humildade e de sofrimento aqui na região que ela resgatou todos os deslates e desequilíbrios, trazendo o grande potencial do conhecimento, momentaneamente nublado pela reencarnação, mas com a sabedoria interna e a abnegação para poder redimir-se através do bem que conseguiu executar. Você acabou cruel. Eu não fiz nada para vocês, não. Eu não fiz. Porque vocês estão fazendo isso com eu. Eu não matei ninguém. Vocês estão só uma coitada. Vocês estão enganados! Eu matei pai pra Agora, você vai pagar por tudo que fez pra mim. Não deixando vocês órfãos, não! Vambora! Sai daqui, pai! Mesma moeda! Céu do céu, meu Deus! Céu! As
isso! Quando entrar aqui, se passa! Não se passa! Eu estava esperando a tua pergunta se eu estava lá. Eu estava lá, eu assisti tudo. Sim, morri sim. Morreu o corpo, né? O corpo morreu. Como disse o Eupídio, a gente tem um nome uma vez só. Então, o Eupídio morreu, a Benedita morreu. Agora, o espírito da Benedita não morreu, o espírito do Eupídio não morreu, entendeu? É diferente. São coisas diferentes. E eu posso me apresentar com qualquer vida que eu tive, né? Com qualquer uma delas. E falar dessas vidas. Mas isso aí vai ser quando for útil para alguém, né? Porque eu não vou fazer isso só para curiosidade, né? Eu já dei umas pinceladas para a mulher aqui, mas vamos ver até onde nós podemos ir, né? Porque ela tem os mentores dela também, né? E cada um tem a sua tarefa. Mas eu não sei não, eu tô pensando em deixar algumas pontas aí meia soltas para vocês poderem ver o tamanho do bordado. Eu fico contente, porque aqui a gente sabe que nada se perde. Tá tudo gravadinho, tudo guardadinho, o planeta tem seu registro certinho, não dá nem para mentir, porque é só ir lá e pegar aquilo daquela época, aquilo que aconteceu, do jeitinho que foi, não do jeito que contam, né? E poder mostrar. Isso é muito bom. Aqui nós temos esse arquivo que é fantástico. Então o que eu fiz está feito, e eu acho que fiz pouco. Não é porque eu sou metida besta, não. Eu sou uma besta metida. É mais ou menos isso, né? Metida a querer fazer o bem, metida a fazer a diferença, metida a poder ajudar. Com Jesus a gente pode tudo. Você vai poder fazer suas coisas, todo mundo vai poder fazer. Não é fácil. Não é fácil não, porque tem muita gente do contra, né? Mas até quem é do contra depois pode virar, né? Ficar a nosso favor. Então eu quero só agradecer. Agradecer porque é muito bom a gente ver que não foi perdido o que a gente fez, né? É muito bom a gente ver que a gente pode dar ânimo para quem está começando, para quem tem também os seus projetos aí com a espiritualidade. É muito bom para dar uma lição para quem é só de fachada, aqueles muros caiados que Jesus falava, né? Para que eles não pensem que Deus não está vendo. Então eu fico muito contente, eu quero só agradecer. Eu só vim mesmo para agradecer. Então, eu fico muito contente, eu quero só agradecer. Eu só vim mesmo para agradecer.
servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. Refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra o amor. Pois tudo é tão normal no ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar, unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme.